A paz do Senhor para os irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical no Centro Evangelístico Internacional em Icaraí. As lições, todos os domingos, estamos aqui para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. E nesta manhã não será diferente, pois queremos concluir mais uma lição, ao qual traz ao nosso entendimento os ensinamentos que Deus deixou para nossas vidas através da sua palavra. Nesse quarto trimestre de 2024, nós já iniciamos com essa revista que tem como título principal As Promessas de Deus. Confia e viva as bênçãos do Senhor, porque é fiel é o que as prometeu. Então, já nesse início aqui, nós vemos que nesse trimestre teremos muitos ensinamentos que vão verdadeiramente nos mostrar que as promessas, elas vêm acompanhadas de algo que é como um conceito daquilo que Deus quer para nossas vidas. Ou seja, há algo mais do que somente promessas. Para que nós possamos receber as promessas, se faz necessários o quê? Nós cumprimos algumas atitudes e ações para que verdadeiramente venhamos a receber essas promessas. Deus tem promessas específicas, tem promessas que são para um povo, tem promessas que é individualmente, tem promessas que são para um determinado local. Deus tem promessas, isso é que é fundamental. E nas lições desse trimestre, nós vimos na lição de número 3, ela nos mostrava algo que é muito importante, e eu pego esse gancho já para poder iniciar a lição de número 4. Ela diz que as condições para viver as promessas de Deus, é necessário 3 pilares, vamos dizer assim, para a gente obter essas promessas, né? Que é o quê? Nada mais do que é preciso primeiro crer. E em segundo lugar, é necessário o quê? É preciso ser fiel. E por último, que eu vejo que é muito importante, que é preciso o quê? Obedecer. Então, esses princípios já nos mostram, né, o que a lição 3 nos ensinou, já faz parte, deve fazer parte da nossa vida cristã. Bem, mais uma vez, eu quero aqui, desde já, pedir para que você já esteja munido aí da sua revista da Escola Bíblica Dominical, você tem a sua Bíblia próxima para talvez algumas questões que nós vamos verificar se realmente está escrito na Bíblia, né? Precisamos estar sempre consultando a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, para que tenhamos condições de cada vez mais ser pautados, ou seja, que a nossa vida cristã esteja pautada na palavra de Deus. Para isso precisamos sempre ter ao nosso lado a Bíblia Sagrada, porque ela tem a resposta para tudo, ela nos dá alicerce para várias questões e entendimento e o discernimento do Espírito Santo para nossas vidas. Então isso é fundamental na vida do cristão. Bom, nós estamos iniciando então a lição que é de número 4, Promessa e Obediência, do dia 27 de outubro de 2024. Mas eu te peço o seguinte, fecha os teus olhos nesse momento, curva a tua cabeça, como sinal de reverência a Deus, e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na tua presença agora em espírito e em verdade, para que teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, Pai. Deus, não aquilo que queremos escutar, mas o que a tua palavra nos ensina, Pai.
Nos dá discernimento, sabedoria, Pai. Nos dá condições de podermos, Pai, estar envolvidos, Pai, nesse momento de ensino. Queremos aprender, Pai, para poder trilhar um caminho reto, Pai, para trilhar um caminho ao qual traga a nossas vidas, Pai, ao conhecimento das Tuas promessas sobre cada um de nós, Pai. Ajuda-nos neste momento, porque nós precisamos e somos dependentes de Ti, Senhor. Que Tu venhas a ministrar sobre as nossas vidas, todos aqueles que estão nos seguindo nas redes sociais para esse ensino. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, mais uma vez, é a lição de número 4, que fala promessa e obediência. O texto áureo, ele nos diz assim: se amardes, guardarei-os os meus mandamentos. Está lá em João, capítulo 14, versículo 15. Então, desde já, irmãos, nesse princípio aqui, nós precisamos ter esse texto áureo como o texto de ouro para nossas vidas, né? E guardar isso. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Isso, irmãos, desde o princípio já se fala. Aqui está no Novo Testamento, no livro de João, escrito isso aqui. Mas desde o princípio, nós vamos mais adiante que estamos lendo também no Antigo Testamento sobre essa palavra, sobre esse princípio básico do cristão, né? Aqueles que amam a Deus, guardam os seus mandamentos, guardam os seus ensinos, guardam aquilo ao qual nos relata. Se queremos verdadeiramente andar num caminho reto, devemos guardar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, o ensinamento de Deus para nossas vidas, para que possamos assim cada vez mais saber que só Deus pode, através da sua palavra, nos mostrar a sua verdade. A verdade prática agora, ele fala assim, ó, a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Então, verdade que nós devemos praticar. Então, mais uma vez aqui, nós vamos falar muitas vezes nesse estudo aqui sobre obediência. Obediência a Cristo demanda bênçãos, né, espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Então, todas as áreas da nossa vida, todas as áreas, elas serão abençoadas, elas terão parte na nossa vida se nós verdadeiramente estivermos ali ligados a Deus em espírito e verdade e entender verdadeiramente sua palavra para que cada vez mais sejamos obedientes. E mais adiante eu vou falar sobre essa questão aqui da obediência. Bom, a palavra-chave neste momento e nessa lição é obediência. A introdução, ela nos diz assim, ó, acompanhando na sua revista, você vai ver. Na minha escrita aqui, eu resumi algumas coisas aqui que eu acho mais importante, mas eu creio que os irmãos em casa já devem ter lido a revista, já deve ter verificado as dúvidas, tal, enfim, já tem o conhecimento do que vou falar aqui, eu só vou falar resumidamente. A introdução, ela diz assim, ó, a obediência que é fruto de um coração grato e sincero ao Senhor. Além da atitude, a motivação por trás da ação é levada muito em conta, pois faz da obediência uma virtude importante. Olha só que coisa interessante e que é algo que é importantíssimo na vida do cristão. Obediência é uma virtude, irmão, muito importante. Saber que você, para obedecer, você precisa conhecer aquele ao qual você deve obediência. Então, como podemos conhecer a Deus? Como podemos vivenciar a vontade de Deus sobre as nossas vidas? Isso é muito importante porque ela faz e nos arremete sobre algo que nos mostra a intimidade que nós queremos ter com Deus. Ou seja,
é necessário um relacionamento com Deus. E mais uma vez eu vou falar aqui, o que é necessário para esse relacionamento? Relacionamento com Deus é falar com Deus, é orar, é se colocar na presença de Deus em espírito e em verdade, é estar buscando a sua verdade através da oração, é buscar o conselho de Deus. Deus fala conosco, Deus está pronto para falar conosco todo o tempo todo. Basta nós o quê? Buscar um relacionamento, buscar uma intimidade com o Senhor, e o Espírito Santo então nos revela como devemos agir, como devemos fazer, como devemos ser, para onde devemos olhar. Então isso é importantíssimo. Então isso é fruto do quê? De um relacionamento. E só vamos obedecer se nós escutarmos a voz daquele ao qual nos conduz, né, a essa obediência. E ainda ele fala assim, a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo Testamento. E, ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência? O que é o que estudaremos nessa lição. Então, aqui, o escritor da revista, ele nos questiona, ele faz com que nós venhamos a nos perguntar, né, o que fazer para sermos obedientes, quais são os termos que devemos vivenciar em nossas vidas para que essa obediência se faça em cada um de nós como cristãos. Então, é lógico que o alvo aqui, o pensamento maior aqui é podermos fazer uma conexão entre as promessas e obediência. Uma está ligada à outra. E eu acredito mais no que se nós obedecermos aquilo que Deus quer para nossas vidas, aquilo que Deus tem nos mostrado, aquilo que Deus nos direciona a fazer, automaticamente nós vamos receber as suas promessas. Amém? Então isso é muito importante. O tópico 1, ele vai nos falar assim, ó, a obediência no Antigo Testamento. Item 1, o concerto de Horebe. O concerto de Horebe, né? Aqui algumas Bíblias, elas têm essa palavra concerto como aliança. Concerto e aliança, elas querem dizer a mesma coisa, aliança e concerto. Nesses textos bíblicos ao qual nos fala aqui, né, sobre o concerto. Ele, de Horebe, foi feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe. Era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. Deserto do Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem-sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Isso aí está lá no livro de Êxodo, capítulo 19. Os irmãos podem ler depois, se já não leram, né, para ter essa informação. Então, irmão, é muito importante que nós venhamos a perceber que desde o princípio, que já no Antigo Testamento, Deus já tinha essa afirmação e tinha colocado no coração dos profetas, né, e do povo também, falando sobre essa direção, sobre esse concerto, sobre essa aliança, né? Então, como eles poderiam guardar
né, esse concerto, essa aliança, como eles deveriam de fazer. Ser diligentemente, ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, ou seja, a minha aliança. Então sereis minha propriedade peculiar dentre os povos. Então o povo já recebia isso de Deus, ele já tinha esse entendimento. Tanto é que antigamente essa conexão da palavra, da ação de Deus, ela era passada de geração em geração. Os pais passavam para os filhos, se reuniam nas tardes, né, no final do dia, para falar as coisas de Deus aos seus filhos, aqueles que estavam ali ao redor. Então ali eles iam só ensinando, ia passando de geração em geração. E isso era uma ação ao qual Deus já tinha colocado os líderes de cada uma daqueles povos ali, já tinha colocado esse tipo de ação, esse tipo de momento em que eles tinham que conversar e mostrar o que Deus estava fazendo, o que Deus estava mostrando nessa caminhada já com o povo. Então, fica bem claro aqui, seremos propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. Em Êxodo 19:6 fala sobre isso. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Ou seja, sua peregrinação que ele fala, sua caminhada no deserto. Então, o povo deveria, né, e fez isso, apesar de todos os contratempos, né, e todas as situações que aconteceram nessa caminhada no deserto, né, porque Deus tinha promessas para o povo. Se o povo queria viver bem, eles tinham que continuar aquela jornada ali, tinham que continuar. Haver os momentos de fome, ver os momentos de dificuldade, ver vários momentos que aconteceram na caminhada do povo de Deus, na saída do Egito, né, para impedir que eles continuassem a caminhada para a terra prometida. Mas só que Deus, ele falava através dos seus líderes, né, para que o povo pudesse continuar firme, peregrinando no deserto em busca da terra prometida, e que Deus seria aquele que iria cumprir as suas promessas, né, com todo aquele povo. Bastava o quê? Eles ser obedientes, bastava eles ser perseverantes naquela caminhada. E assim o povo foi caminhando, sendo conduzido para que verdadeiramente pudesse entender, né, a partir do momento da obediência, que tudo iria acontecer bem. O item 2, ele nos fala assim, o concerto nas campinas de Moabe. Aqui é a mesma situação que acontece aqui, ou seja, aqui já foi uma confirmação. Diz assim, ó, muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Lá em Deuteronômio 29:1 vai falar, versículo 1 diz sobre isso. Tudo nesse concerto dependeria o quê? Da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Nesse momento aqui, irmãos, o povo já tinha acontecido que eles tinham recebido os 10 mandamentos, né, ao qual foi buscado, e ali, com os 10 mandamentos, Moisés, ele então se aborrece algo quando ele foi buscar as tábuas com Deus, as escrituras, os mandamentos. Ele chega lá, o povo está adorando um outro Deus, né? Um boi, está adorando aquele boi, e aí Moisés ele fica revoltado e quebra as tábuas. E ali então acontece uma situação muito difícil ao qual,
nós possamos então entender que agora é como se fosse um novo concerto, uma nova aliança. Mas essa nova aliança não mudaria esses 10 mandamentos, os ensinos, né? Eles não seriam um novo mandamento, os mesmos mandamentos, só que agora o próprio homem, o próprio Moisés queria escrever isso aí. Na outra, Deus escreveu. Então, agora a coisa é mais séria, que agora, ele vai falar mais adiante aqui, que ele estabeleceu isso no coração do homem. O item 13 ele fala assim, as promessas provenientes da obediência. Promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênção no campo, bênção na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Então, várias bênçãos aqui Deus proferiu, né, no Monte Gerizim. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos, estabelecido no concerto ou na aliança proferidos por Moisés. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência nos concertos proferidos por Moisés, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Então, irmãos, isso aqui é algo que me chama muita atenção. Por quê? Porque agora Moisés, eles entenderam que a obediência era muito importante na vida do povo de Deus, como é até hoje, a obediência é muito importante na vida do cristão, para que tudo se vá bem. Então, nós precisamos cada vez mais entender e saber que o concerto ou que a aliança de Deus, né, que nós devemos observar, né, essa aliança cada vez mais, esse momento em que as promessas que muitas vezes desejamos, né, que elas venham para nossas vidas, nós precisamos o quê? Ser obedientes. A palavra ela é clara com relação a isso. E eu o tempo todo falando de obediência, cumprir os seus mandamentos, ter intimidade com Deus, entender a vontade de Deus, vivenciar e trilhar um caminho bom na presença do Senhor. Isso tudo é muito importante. O tópico 2, ele vai nos falar assim, a obediência no Novo Testamento. Então nós falamos do Antigo Testamento, agora estamos falando do Novo Testamento. Um novo concerto. Lá em Hebreus 8 apresenta o aspecto do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava, né, por meio de uma fé manifesta pela obediência. Então, irmãos, eu queria que vocês estão nos acompanhando, grifasse nas suas revistas, marcasse isso aí, que eu acho que são palavras que nos trazem bastante convicção do que Deus ele quer conosco. Ele quer o quê? Relacionamento entre ele e nós. O que aconteceu com o povo? Entre Deus e o seu povo. Mas como é que se dá agora esse relacionamento? Como acontece esse relacionamento? Por meio de quê? Por meio de uma fé manifesta pela obediência. Então veja que estão mais ou menos, estão conectados a fé e a obediência. Se eu tenho fé, é porque automaticamente eu entendo a vontade de Deus. Eu tenho intimidade com Deus. Eu creio, eu tenho fé, eu acredito. Então isso é importante, porque a partir daí então eu obedeço, eu entendo a vontade de Deus. E aos mandamentos e à lei.
é a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. É o que nos fala aqui. Contudo, o profeta Jeremias proferiu que chegaria um momento em que Deus instituiria um novo pacto, que a sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Esse novo pacto é o que acontece hoje em nossas vidas. Hoje nós temos que ter a palavra de Deus guardada no nosso coração. E diz assim, olha o que diz aqui, ó. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o quê? O meu povo. Então, irmãos, nós percebemos que aqui no livro de Hebreus, ele é bem claro nessa chamada, nessa escrita, para que nós não tenhamos dúvidas do que é que Deus quer hoje nas nossas vidas. O que Deus quer, o que? Na igreja. O que Deus pretende, qual o propósito de Deus na vida do cristão, na vida da igreja, na nossa vida. São pontos que são, além de ser pontos fundamentais na vida do cristão, ela nos traz uma revelação que de fé, de obediência, de acreditar, de crer. Isso tudo anda junto, para que então possamos ter esse relacionamento com Deus e ir entendendo cada vez mais. O tópico 2, aliás, o tópico 2, o item 2, ele fala assim, ó, acompanha na tua revista aí. Jesus Cristo, o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Lá em Hebreus 8:10 vai falar sobre isso. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. Então aqui nós já começamos aqui a entender melhor esse texto, porque aqui já entra Jesus, né? O pacto ao qual Deus permite, então, a vinda de Jesus, né? Agora, aliançando e reforçando esse pacto com Deus e trazendo, né, ao nosso entendimento as suas promessas através da graça e do amor, mostrando o quê? E apontando o quê? Para o arrependimento daquilo ao qual fazíamos outrora, quando não tínhamos entendimento da palavra, de errado nos caminhos do Senhor. E muitas vezes desobedecíamos, fazíamos coisas completamente contrárias à vontade de Deus, né? Por não conhecer, por sermos ignorantes nessa fé, nessa caminhada cristã. Então, aí Jesus vem, gera esse arrependimento, gera essa reflexão nos erros, nas falhas, e aí começa a brotar em nossa vida a fé, né? A fé. E aí, através da fé, através do crer, através desse início de caminhada com o Senhor, a vida do cristão então começa a ser transformada e a ser agora purificada em buscar o quê? A salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador, né? Então, tem uma passagem que nos fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, Jesus falando isso. Então, ele é o mediador entre o homem, né? Entre o cristão e Deus, né? Para que possamos assim receber do Senhor, entender do Senhor esse concerto, entender do Senhor que Jesus é o mediador.
e que faz com que nós possamos entender e buscar esse relacionamento com Deus. O item 3 do tópico 2, ele nos fala assim, obediência do novo concerto. Testamentos mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Está lá em João 14,15. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis, obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, que também nós podemos encontrar isso lá em Filipenses 2,8, não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Mais uma vez aqui, veja que o escritor, né, nesse texto aqui, nessa lição, ele enfatiza muito esse relacionamento, essa questão de sermos obedientes, a obediência sobre as bênçãos de obediência, sobre a caminhada em que precisamos verdadeiramente, só podemos obedecer se nós conhecemos aquele ao qual está nos mostrando a sua verdade, né? Então, isso depende do quê? Depende de nós. Deus está pronto para nos mostrar a sua verdade, Deus está pronto para nos mostrar o caminho da verdade, Deus está pronto o tempo todo para nos falar sobre essa verdade, como devemos andar, e aqui ele fala que dessa forma podemos desfrutar das bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Então, só seremos obedientes a Deus se conhecermos a sua palavra. Se conhecemos a sua palavra, somos obedientes a Deus, porque conhecemos a palavra, né? Porque um dia fomos libertos. E a palavra de Deus nos fala o quê? E conhecereis a verdade o quê? É a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Os libertará. Então, um dia nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos esse que profere essa verdade, esse Deus vivo. Então fomos libertos. E agora os nossos olhos espirituais estão voltados o quê? Para a obediência, para a fé, para o crermos. Isso é muito importante. O Novo Testamento mostra Jesus como uma nova aliança, cumprindo as promessas de salvação a todos que respondem com arrependimento e fé. Então é gerado arrependimento e automaticamente a fé nas nossas vidas quando nos verdadeiramente conhecemos a palavra e nos arrependemos. O tópico 3 agora, ele diz assim, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Item 1 do tópico 3, acompanha na tua revista. Bênçãos espirituais, a primeira, bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto, por meio de Jesus Cristo, mediante o quê? A fé. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 6, vai nos falar sobre isso. Aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual, que atinge todas as áreas da nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, isso está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, vai estar nos falando exatamente sobre isso. Então, nós precisamos ler, nós precisamos nos envolver com a palavra de Deus para podermos verdadeiramente desfrutar
dos benefícios que a obediência, que a palavra nos traz, que o discernimento da palavra nos traz. Então, isso aqui é fundamental e eu assim, falo para os irmãos que nós devemos pegar a nossa revista e grifar esses pontos aos quais eles nos chamam a atenção, né, da natureza espiritual que atinge todas as áreas da nossa vida. Vou repetir aqui, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele deixou para os seus discípulos e deixou para nós também essa mensagem, deixou essa determinação. Eis que eu vou para o Pai, mas é necessário que eu vá, para que venha sobre vós o quê? O Espírito Santo. E hoje nós estamos sobre essa direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, hoje, o Espírito Santo, ele ministra sobre as nossas vidas. O Espírito Santo nos conduz, nos move a ter essa intimidade com Deus, nos move a ter discernimento da palavra de Deus, né? Então, são as bênçãos espirituais que nós precisamos cada vez mais entender que bênçãos são essas. Bênçãos não são bênçãos materiais, são bênçãos espirituais. Ou seja, andarmos nesse caminho, darmos bom testemunho do que Deus tem feito na nossa vida através do Espírito Santo. Item 2, do tópico 3, justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em sua justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência. Mais uma vez, fé e obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados o quê? Por Deus. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, vai nos falar sobre isso. Então, a paz que excede todo entendimento torna-se realidade em nós. E eu achei interessante aqui, que ele fala assim, no livro de João 14, 27. Se você quiser abrir sua Bíblia, você abre aí para você testificar dessa verdade, né? João 14, 27, ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, irmãos, veja que são palavras que são diretas, são palavras que nos trazem ao entendimento, a vontade de Deus sobre as nossas vidas, para que possamos assim fazer se cumprir a vontade de Deus. Deixo-vos minha paz. Isso é para o cristão, isso é para nossas vidas, nos dias de hoje. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Isso aqui nos arremete a pensar a questão que eu já observei em várias igrejas, e aqui também nessa igreja a gente observa, a questão de muitas pessoas estar na igreja e estar entristecido, está numa situação de dificuldade, de tristeza, oprimido, deprimido, enfim, em situações aos quais a pessoa se transforma e você vê a pessoa com aquele semblante fechado, aquele semblante triste, aquele semblante de arraso, enfim. E aí a gente fica se perguntando, aonde que se cumpre essa promessa, essa determinação de Jesus, quando ele fala aos seus discípulos, quando ele nos fala através da sua palavra? Não se turbe o vosso coração. Isso, irmão, nada mais é do que fé, do que é acreditar, do que é crer, do que é perseverar na fé. É saber que estamos passando, sim, por dificuldade. Tanto é que a palavra de Deus, ela nos fala que no mundo tereis aflição. Mas logo após ele fala aqui,
mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se nós cremos naquele que venceu o mundo, que venceu todas as situações difíceis, automaticamente nós temos que ter propriedade disso aí sobre as nossas vidas. Por quê? Estamos passando por dificuldades? Estamos passando. Mas nós cremos no Deus vivo. E nós sabemos que isso é passageiro. E que isso não pode tornar a vida do cristão um ponto final. Não, eu creio que Deus vai me tirar dessa situação. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai me mostrar o caminho que eu devo andar. Deus vai me mostrar como eu devo agir, como eu devo reagir, o que eu devo responder, como eu devo ser, como eu devo proceder diante de uma situação difícil, até de perseguição. Então o nosso referencial maior é Jesus, e Jesus nos mostra todo esse contratempo de perseguição, de situações difíceis, de prisões, de açoites, enfim, situações muito difíceis. Mas nós temos esse Deus. Graças a Deus por isso. Porque precisamos manter o nosso semblante sempre, não vou dizer transbordante de alegria, mas um semblante de confiança em que isso que estamos passando vai passar. Esse momento vai passar, porque Deus vai nos dar o escape, Deus vai nos dar um direcionamento, Deus vai nos responder. E Ele faz isso. Mas temos que manter o quê? A obediência. Temos que manter essa nossa vida diretamente ligada a Deus, para que isso não nos oprima, não nos faça desistir da caminhada, como muitos têm feito por aí. Temos que manter o nosso semblante erecto, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Saber que os momentos são difíceis, mas nós temos que ter bom ânimo para vencer essa batalha. E a palavra de Deus, do princípio, lá em Gênesis até o Apocalipse, ele vai nos mostrando as saídas, ele vai nos mostrando como o povo reagiu, como as coisas aconteceram, e assim vai, irmãos. Basta que nós continuemos o quê? Obedecendo, basta que nós continuemos exercendo essa fé para irmos adiante. Não desista da caminhada. Deus, Ele é conosco. E aqui, mais adiante, ele fala aqui no item 3 agora, do tópico 3. Bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Alegria no Espírito. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, vai nos falar sobre isso. Conforme nos ensinam as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, do Santo Espírito, enche-nos o quê? De alegria. Os que obedecem a Cristo vivem em santidade e justiça, regido pelo Espírito Santo. Então, irmãos, que nós tenhamos consciência dessas bênçãos provenientes da obediência, desse sentimento de intimidade com Deus, de busca a Deus, de fé. Conclusão: o princípio da obediência a Deus é a sua palavra, e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência cristã. Então, irmãos, o estudo de hoje, ele nos deixa bem claro, e isso que fique gravado no nosso coração, assim como a sua palavra, que nós cada vez mais queremos
desfrutar das promessas do Senhor, mas existe um fator condicionante. Qual é esse fator, irmão Paulo? Fator condicionante, nada mais, nada menos é do que obediência a Cristo, obediência à palavra de Deus, obediência ao Espírito Santo de Deus, obediência à vontade de Deus. Isso faz grande diferença na vida do cristão. Que nós possamos, com essa lição, entender que se andarmos em retidão, conforme a palavra nos ensina, em intimidade com Deus, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, vamos ter promessas se cumprindo em nossas vidas. Vamos ter forças para resistir ao mal desse mundo. Vamos ter cada vez mais capacidade de perseverarmos no conhecimento da palavra para termos a nossa vida cristã pautada, respaldada, alicerçada na palavra de Deus. Que os irmãos tenham um excelente final de semana e que possam assim desfrutar das bênçãos do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.